Bom dia, quarta-feira, dia 9 de abril, nosso combate de todos os dias está no ar. Acompanhando os desdobramentos da ciência, a evolução na pesquisa, a busca para tentar descobrir algo mais sobre o novo coronavírus. O remédio funciona? Quando teremos uma vacina? Como o vírus age no nosso corpo? Em meio a tantas dúvidas, faz-se o que é possível. Os hospitais brasileiros irão precisar de respiradores mecânicos. Muitos estão quebrados. Tenta-se trazer o equipamento da China a um custo de R$1 bilhão. Talvez não seja possível. A saída, com a ajuda de empresários, foi comprar essas máquinas aqui mesmo no Brasil. Mesmo as pessoas estão dando o seu jeito. A Tiele, de Montes Claros, Minas Gerais, queria levar o seu bebê para vacinar e não sabia como protegê-lo. A máscara era muito grande para o rostinho dele. O que ela fez? Ela mandou uma foto e a gente tem essa foto aqui no nosso telão. Ela adaptou uma viseira transparente que ela usa no consultório dentário dela, adaptou essa viseira num bonezinho, vacinou o Samuel, de 3 meses de idade, e voltou para casa. Mas lembrando que a Tiele é dentista, é uma especialista, fez essa proteção com todo cuidado para não sufocar o bebê. É melhor você não repetir isso em casa, mas vale aqui o esforço de uma mãe para levar o bebê para ser vacinado em tempos de coronavírus. Vacinou e voltou para casa. Para os especialistas, algumas certezas. Funciona lavar bem as mãos, não coçar o olho, não tocar a boca, evitar aglomerações e, se possível, ficar em casa. Também é importante estar bem informado. Mande a sua pergunta para a gente pelas redes sociais usando a hashtag #PerguntaCorona. Tudo junto, Pergunta Corona. Quem está com a gente hoje aqui no estúdio é o infectologista Mário Gonzalez e a imunologista Karina Ramalho Bortolucci. Não é fácil encapotar o filho para tomar vacina, não é fácil ficar em casa já há 2, 3 semanas. É necessário, mas as notícias que chegam são preocupantes. Ontem, a cidade de São Paulo registrou o primeiro congestionamento depois de 15 dias sem trânsito, assim como outras cidades que também vêm registrando um maior movimento de moradores nas ruas. O médico e diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, que assumiu a coordenação dos testes de coronavírus no estado de São Paulo, alerta: se não houver um esforço maior da população para ficar em casa, poderemos ter um colapso nos hospitais. Se a velocidade continuar dessa forma, com 51% de isolamento, a velocidade não vai cair e, portanto, nós vamos ter problema. Nós vamos ter um sistema de saúde abarrotado de pessoas e isso vai ser ruim para todos, os que estiverem com coronavírus e os que estiverem com outras doenças. O número de óbitos crescendo muito rapidamente, o número de internados crescendo muito rapidamente. Portanto, o momento de agir é agora. Nós temos que ficar em casa, nós temos que aumentar a adesão a essa campanha de afastamento social. A Espanha e a Itália, nesse momento, é o nosso futuro. Nós temos que olhar para frente, olhar o que está acontecendo lá para evitar que isso aconteça aqui. E só vamos evitar se o índice de afastamento social subir a 70% ou mais. Essa é a mensagem. Pois é, para ficar isso bem claro, o diretor do Instituto Butantan disse ontem que a taxa de isolamento reflete na taxa de infecção. O médico informou que com uma taxa de isolamento de 70%, a taxa de infecção deve ficar de 1 para 2. Isso significa que uma pessoa com a doença transmite para no máximo 2 pessoas. Se o isolamento ficar abaixo de 70%, essa transmissão por pessoa pode passar para até 4 pessoas. Aí imagina, uma pessoa doente transmitindo para 4 pessoas. Maior taxa de transmissão, maior a velocidade da epidemia. Então, a recomendação é: fique em casa. Um dos muitos mistérios que cercam a Covid-19 é o porquê de algumas pessoas jovens e saudáveis não apresentarem sintomas, outras terem apenas sintomas leves e outras acabarem desenvolvendo sintomas mais pesados e acabarem morrendo. Uma das hipóteses é a capacidade de cada sistema imunológico de reagir à infecção. Mulheres, por exemplo, teriam um sistema imunológico mais forte do que o dos homens. A gente vem recebendo aqui perguntas sobre maneiras de fortalecer as defesas do organismo. Será que existe uma vitamina, algum alimento em especial que nos ajude a combater o vírus? O que sabemos? Existem hábitos que, em conjunto, podem diminuir a eficácia do sistema imunológico do corpo humano na luta contra o vírus. E a gente tem aqui no telão alguns hábitos prejudiciais: excesso de alimentos ricos em sal, açúcar e gordura, dormir mal, o sono ruim, fumar, obviamente faz mal, beber em excesso,
não administrar o estresse em tempos de isolamento em casa, a gente sabe que é difícil, mas é importante, e também o sedentarismo. Esses são problemas que acarretam, que levam a uma baixa na nossa imunidade. Então, por isso que eu vou começar o nosso bate-papo com os nossos entrevistados e, antes de mais nada, agradecer muito a presença de vocês aqui. Muito obrigado mesmo. E antes disso, fazer uma pequena correção. Parece que eu disse que logo no começo do programa que hoje era quarta-feira e hoje é quinta-feira. Por isso, eu peço desculpas, então. Doutora Karina, tudo isso, então, atrapalha o nosso sistema imunológico. E não só para o combate ao novo coronavírus, mas para qualquer doença. Fico muito mais exposto a qualquer doença. Mas especificamente pelo novo coronavírus. Por que o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, não consegue combater essa doença? Ou pelo menos o de algumas pessoas? Então, a gente consegue combater, se a gente pensar na grande porcentagem, na grande frequência das pessoas que não desenvolvem nem sintomatologia, a gente não pode afirmar que o sistema imunológico não combate a doença. Nosso sistema aí, né, quando a pessoa não tem sintoma ou passa bem pela doença, o sistema venceu. O sistema venceu e até quem depois passou pela patologia, o sistema imune venceu. Então, a gente sabe muito pouco a respeito da resposta imunológica a esse novo coronavírus. O que a gente sabe é que, para todas as infecções, existe uma conversa entre o nosso corpo, o nosso sistema imunológico e o próprio patógeno. Porque da mesma maneira que o nosso sistema imunológico tem ferramentas para lidar com essas infecções, os próprios micro-organismos têm ferramentas para tentar fugir dessa resposta imunológica. Então, o que a gente sabe é que, para outros vírus da mesma família desse novo coronavírus, eles desenvolvem estratégias para inibir o sistema imunológico. Então, eles inibem proteínas que são importantes para matar o próprio vírus e, ao mesmo tempo, induzem uma resposta imunológica muito alta, que é o que a gente chama de tempestade de citocinas. Quer dizer, quando o sistema de defesa começa a agir com muita velocidade para combater aquele vírus... para combater aquele vírus. Na verdade, o que acontece? Se o sistema imunológico não age rápido para matar rapidamente o vírus, este vírus pode proliferar e isso causa uma resposta imunológica exacerbada. E isso é prejudicial à nossa saúde também. Esta resposta exacerbada é o que nós acreditamos que seja a causa da gravidade da doença, a causa da grande patologia da doença. E tem alguma maneira da gente... A gente falou dos problemas para o nosso sistema imunológico. Tem alguma maneira da gente fortalecer o nosso sistema imunológico? Então, nós imunologistas não acreditamos no conceito de estimular o sistema imunológico, né? A gente acredita em conceitos de não atrapalhar o funcionamento do sistema imunológico. E você citou exatamente os elementos fundamentais para que a gente não atrapalhe o sistema imunológico. Evitar tudo isso aqui. Evitar tudo isso aqui. Então, desenvolver técnicas de manejo de estresse, yoga, meditação, ou que a pessoa achar que é necessário para manejar esse estresse, se alimentar bem, então, de preferência para alimentos orgânicos, naturais, evitar conservados, muita gordura, muito açúcar, muito sal, exercícios físicos, porque tudo isso está ligado ao nosso eixo neuroimunoendócrino. Então, tudo isso altera não apenas o sistema imunológico, mas todos os neurotransmissores que, de alguma maneira, estão manejando, trabalhando junto com o sistema imunológico. Na Itália, descobriram que os pacientes que faleceram, muitos deles tinham deficiência em vitamina D. É aquela que a gente pega se expondo ao sol. Uhum. Eu lembro que na Itália, até algum tempo atrás, ou até bem pouco tempo atrás, estava frio, então é natural que você se exponha menos ao sol, daí essa deficiência. Mas, de qualquer maneira, tem muita gente falando que tomar vitamina D ajuda demais a combater o coronavírus. O que tem de verdade nisso? Então, tem de verdade o seguinte: todas as vitaminas, não apenas a vitamina D, todas elas são fundamentais para o funcionamento do sistema imunológico, porque as nossas células imunes têm receptores para essas vitaminas. Mas, de novo, não existe uma pílula mágica, não existe um remédio mágico para combater o coronavírus. Vitamina D, nós temos fontes
naturais de vitamina D. Então, a exposição de 15 minutos ao sol já é suficiente para manter os níveis normais de vitamina D. Ah, mas eu não posso tomar 15 minutos de sol porque estou em confinamento. Abre a janela, tem lá a frestinha do sol. Se não tem, existem alimentos ricos, são fontes de vitaminas D. Por exemplo, a gema do ovo, peixes gordurosos, até queijos amarelos, alguns queijos amarelos. Então, existem fontes de vitamina D. Tá? Mas a vitamina D, ela não é a pílula mágica, mesmo porque esses estudos de correlação, eles não comprovam que a vitamina D é essencial para que o sistema imune funcione contra a infecção. Eu comecei entrevistando diretamente aqui a doutora Karina, porque é imunologista, mas acho que o infectologista também pode falar alguma coisa sobre isso. Eu gostaria de corroborar com o que a doutora Karina está falando, porque eu entendo que as pessoas estão querendo sofisticar demais esses cuidados e às vezes complicam e criam barreiras até o cuidado básico essencial, que é essencialmente não atrapalhar o sistema imunológico. A alimentação, boa alimentação. Como a doutora citou, né, comer alimentos naturais, comer alimentos frescos, né, porque ali é uma fonte de vitamina muito importante. Comer alimentos frescos, uma dieta balanceada, né, que não sejam tão industrializados, ricos em gordura, em sal. Então, evitar esse tipo de alimentação pode ser bom. Isso não é nenhuma questão de ter dinheiro ou não, porque você tem acesso à alimentação saudável mesmo pagando pouco. Quando a gente pensa em sofisticar este cuidado, né, na verdade, não. São cuidados que não precisam de uma sofisticação, de um investimento, né? As pessoas, todos têm acesso a esse cuidado. Um estudo publicado pela revista Nature de 3 cientistas alemães indica que a maior carga viral de uma pessoa contaminada pelo novo coronavírus estaria presente antes da manifestação dos sintomas. Para o virologista Rodrigo Brindeiro, o estudo ajuda a entender como funciona a infecção viral. O que o estudo mostrou claramente é que a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus que nós possuímos no trato respiratório superior, nas vias respiratórias superiores, né? Na faringe, na boca, no nariz, elas estão caindo, na verdade, quando começam os sintomas e não subindo. A gente sempre imagina que no início dos nossos sintomas, que a gente está começando a ter uma infecção. Na verdade, do ponto de vista do trato respiratório superior, os vírus já estavam presentes há muito tempo, quando ainda éramos assintomáticos, estávamos infectados e não sabíamos. E quando começam os sintomas, na verdade, o vírus já está saindo do trato respiratório superior. Isso quer dizer que ele está indo embora, que está sumindo, que a gente conseguiu debelá-lo com o sistema imune? Não. Apenas o vírus agora, né, escapando do sistema imune que ataca o trato respiratório superior, ele escapa para dentro do pulmão, para as vias respiratórias inferiores, né, para os brônquios e para o pulmão. Quer dizer, mais essa, o vírus ainda se mexe dentro do corpo. Agora, ele falou uma coisa interessante, estava escrito ali, a carga viral. Existe isso de carga viral? Quer dizer, vocês médicos estariam expostos a uma carga viral maior, vocês médicos que lidam com pacientes de Covid-19 estariam expostos a uma carga viral maior do que eu que estou conversando com vocês aqui, eu ando de ônibus, com pessoas comuns. Isso é assim? É possível que sim, porque se você entende que o médico está atendendo pessoas que estão doentes, que estão sintomáticas, se ele não está devidamente equipado, paramentado, com máscara, com um avental, com a luva, ele pode ser exposto no mesmo plantão a várias pessoas com carga viral nas vias aéreas e exposto à gotícula dessas pessoas, né? Então, mas isso deixa o senhor mais doente do que a mim? O senhor tem mais exposição a esse vírus? Não dá para a gente estabelecer isso, né? Ainda não temos dados suficientes para dizer que a superexposição vai levar a um quadro mais grave. Mas o que a gente entende é que a superexposição vai levar ao adoecimento de alguma forma, né? Então, as pessoas, os profissionais de saúde que estão na linha de frente atendendo pessoas, eles estão realmente mais expostos. Mas o que eu acho muito importante disso que o professor Rodrigo Brindeiro falou é que as pessoas assintomáticas podem transmitir. Por isso, a importância do distanciamento social, das medidas de distanciamento social e até mesmo do uso de máscara por pessoas assintomáticas, principalmente se tiveram contato com alguém doente. Então, nós estamos falando de pessoas que não têm sintomas, podendo potencialmente transmitir. Achando que está bem, mas pode transmitir. Então, isso corrobora o que o diretor do Instituto Butantan, o Dr. Dimas e o professor Rodrigo Brindeiro falaram.
do distanciamento. Do distanciamento social. A gente tem que investir nisso agora. A gente vai aprofundar mais sobre o distanciamento um pouquinho e também sobre as máscaras, mas só uma pergunta também que surgiu. No começo do programa a gente falou, mais homens do que mulheres estariam pegando essa doença. Parece que na China isso foi detectado, na Itália muito mais. Aqui no Brasil a gente já tem uma noção de mais homens estão sendo vítimas do que mulheres? Sim, aqui no Brasil nós já temos uma prevalência um pouco maior em homens do que em mulheres. Isso já é notado nos casos relatados. Tem alguma explicação para isso? Tem? Não me surpreende, porque de uma maneira geral as mulheres são mais resistentes a infecções, de uma maneira geral. Né? Isso não se aplica só a homens e mulheres humanos, mas a outras espécies também. Então, isso, na verdade, pode ser uma vantagem frente a algumas infecções, mas nem sempre isso é uma vantagem, porque as mulheres, ao mesmo tempo, também estão mais propensas a desenvolver doenças inflamatórias, por exemplo, doenças inflamatórias do intestino ou doenças autoimunes, tá? Porque o sistema imune da mulher parece que tem um perfil mais inflamatório. Isso em razão de hormônios, pode ser em razão de alguns genes que são ligados ao cromossomo X, que a mulher tem 2 cromossomos X e o homem tem um só. Então, tem várias hipóteses aí para explicar o porquê que a mulher é um pouco mais resistente. Bom, os números mais recentes no Rio de Janeiro, eles trazem um alerta. A mortalidade provocada pela Covid-19 nas favelas está começando a subir. E isso deve preocupar homens e mulheres. O avanço do coronavírus nas comunidades preocupa porque as ruas são estreitas, as casas abrigam famílias grandes e nem todos aderiram às medidas de isolamento social. Fique dentro de casa. Está escrito na faixa em palavras gigantes. Mas na Rocinha parece ter gente que prefere não ver. Como você vê, a Rocinha está lotada, as pessoas estão andando naturalmente. Apesar dos casos de Covid-19 aqui na Rocinha, ainda há movimento na rua, não como num dia normal, mas as pessoas ainda circulam pela favela. Essas imagens feitas na rua principal da favela mostram que o vai e vem de pessoas é intenso. Tem aglomeração bastante na favela. É um local de mais acesso comercial, onde as coisas estão abertas e as pessoas não estão acreditando. Dona Dalva saiu de casa porque precisa trabalhar numa função que depende da rua cheia. Ela distribui panfletos. Eu tenho álcool gel, eles me dão luva. Não ganho nem R$50 o dia. É muito difícil. Eu dou graças a Deus. Eu até me emociono, estou falando, porque a minha vida está muito difícil. De acordo com a Associação de Moradores, mais de 150 mil pessoas vivem na Rocinha, em casas apertadas, divididas por muita gente. Um ambiente perfeito para contaminação. Em algumas residências, falta água. Principalmente no alto da favela, porque não tem água no alto da favela. Está faltando água. O site Painel Coronavírus, da Secretaria Estadual de Saúde, divulgou que 5 pessoas tinham morrido na favela pelo novo coronavírus, mas a informação estava errada. A secretaria publicou uma nota corrigindo o erro e pedindo desculpas. Mas há sim mortes na Rocinha. A Prefeitura do Rio confirmou que 2 pessoas morreram. As vítimas são um homem de 67 anos, diabético, e uma mulher de 72, que sofria de doença cardiovascular crônica. No Rio, mais de 2 milhões de pessoas vivem em quase 800 favelas. São casas coladas umas nas outras, muita gente para pouco espaço. Para quem vive em comunidade, o isolamento social é muito mais difícil, a gente sabe disso, mas é necessário. Sobre isso, a gente conversa com o médico Mário Del Pos, professor do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor, bom dia. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso combate. A gente sabe que as populações que moram nessas comunidades já convivem com outras doenças, tuberculose, hipertensão, diabetes. Como combater especificamente o avanço desse novo coronavírus? Bom dia, Márcio. Obrigado pelo convite. Bom, isso evidentemente é um desafio muito importante e extremamente difícil, né? A situação, normalmente, ela já é muito difícil. Como você mesmo disse, há uma incidência muito grande de algumas doenças transmissíveis ou crônicas, diabetes, a hipertensão, a tuberculose, que fazem com que essas pessoas sejam mais suscetíveis ao desenvolvimento do Covid-19, da Covid-19.
Então, o que se tem que fazer, quer dizer, de emergência, nessa situação imediata, né, adotar uma série de medidas que aumentem o acesso dessas pessoas às medidas de higiene, quer dizer, água e sabão, especialmente, né, individualmente, ou em escolas, ou em pontos críticos da comunidade. Eu vi que há lugares onde não tem água, mas mesmo onde tem água, a circulação de pessoas e o número de pessoas dificultam muito o acesso à água. Então, há experiências desse tipo que se podem adotar, né, através de galões familiares ou individuais, cuja água seja reposta pela SEDAI ou por algum mecanismo comunitário. Adotar medidas muito intensas de comunicação, de informação, né? Pelo que a gente vê nas matérias e conhece, há uma desinformação muito grande, as pessoas têm muita dificuldade de compreender, especialmente um vírus que ninguém vê, né? E é uma doença que não aparece, exceto quando as pessoas a doença se torna mais grave. A maior parte das pessoas pode ter uma virose, parece ou sem sintoma, uma gripe comum. Então, há que se adotar medidas muito intensas nessa situação de emergência. E as outras medidas são de médio e longo prazo, né? Não, sim, mas, doutor, desculpa interromper o senhor, mas o senhor citou pontos importantes aí que devem estar incluídos no chamado plano de manejo que o Ministério da Saúde quer fazer nas comunidades. Já estaria começando numa comunidade, o ministro da Saúde ontem, Luiz Henrique Mandetta, não quis dizer qual é essa comunidade, mas o que inclui esse plano de manejo? O que seria... Dá tempo de fazer algum plano de manejo neste momento para evitar que a doença se espalhe nas comunidades? Dá tempo de fazer isso? Tempo há. A iniciativa do Ministério parece ser bastante válida. Eu não conheço o plano de manejo. Ele ontem anunciou este plano e anunciou que hoje estaria iniciando uma comunidade. Nenhuma das duas informações foi fornecida. Mas o plano de manejo tem que incluir, eu penso, algumas medidas dessas que eu citei, né, que permitam às pessoas aumentar a sua capacidade de higiene pessoal, né, que permitam às pessoas aumentar seu conhecimento e a sua informação, de modo que elas possam tomar decisões sobre trabalho, deslocamento, né, que permitam às pessoas, inclusive, tomar decisões que hoje têm dificuldade. Eu vi que, no caso aqui da Prefeitura do Rio, que está oferecendo vagas em hotéis, as pessoas têm tido ou a desinformação ou não têm tido a informação suficiente para tomar decisão e de se isolarem, né, nesses lugares. Então, esse plano de manejo tem que incluir fortemente o componente de informação, né, através das associações de moradores, através das diferentes lideranças e mecanismos comunitários, e tem que incluir medidas concretas, né, que permitam às pessoas se protegerem, como, por exemplo, a redução de forma importante da circulação de pessoas para compras diárias ou para vendas. Então, o suporte às pessoas através de renda mínima, através de Bolsa Família, através de alimentos, quer dizer, intervenções que permitam às pessoas permanecer em casa. Entendi. Não quis interromper o senhor, não. Entendi. Ficou muito claro o que o senhor disse. E depois, no longo prazo, informação agora, ação agora, e no longo prazo, a gente tentar corrigir essa dívida histórica que temos no Brasil inteiro com a questão de moradia, questão de saneamento. Imagino isso também. Doutor Mário Delpos, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que muito nos orgulha. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Foi muito importante os pontos que o senhor levantou. Obrigado e bom dia. Agora, ainda em cima do que o professor Mário falou, a gente se lembra que o acesso a itens de higiene é muito básico nesse momento, é emergencial. Por isso, aqui em São Paulo, representantes de 14 comunidades da Zona Norte da capital paulista se uniram aos presidentes dos times de futebol da região para conseguir doações de alimentos e de material de limpeza e de higiene. A gente conversa agora ao vivo com a repórter Luísa Vaz, que está na comunidade Parque Novo Mundo. Luísa, bom dia. Projeto importante em cima do que o professor Mário lá da UERJ falou, em cima do que a gente está vendo no Brasil inteiro. Gente que não tem acesso a itens básicos de higiene, às vezes não tem acesso à água. E aí você está falando de uma comunidade com 120 mil moradores.
Exatamente, Márcio. Nesse momento tão delicado, as pessoas não têm acesso ao básico, produtos de limpeza, de higiene e comida. Aí aqui na região do Parque Novo Mundo, na zona norte da capital, o pessoal está se reunindo num trabalho de formiguinha mesmo, não é nada institucionalizado. Um fala com o outro, chama o amigo que tem mais condições e eles estão conseguindo arrecadar bastante coisa. Quem está encabeçando esse projeto é o Jefferson Eloy, mais conhecido por Nilo. Nilo, conta pra gente o que vocês já conseguiram aí nessa semana de trabalho. Nós conseguimos 200 cestas básicas e o pessoal dos times aqui da região, dos times de várzea da região, conseguiram mais 700. Ou seja, vocês já conseguiram atender a algumas famílias. Isso é o suficiente? Não, negativo. E por conta de tudo isso que está acontecendo, a gente não sabe como que vai ficar o mês que vem, né? Então a gente supriu o momento. A gente não sabe como que vai ficar mais para frente. As doações você está concentrando aqui na garagem da sua casa, né, Nilo? Isso. Nós temos 2 pontos de arrecadação. O capitão do 5º Batalhão liberou a base da Praça Novo Mundo para que seja um ponto de arrecadação e aqui em casa também. Ó, a gente pode ver aqui na mesa, tem alimentos, arroz, macarrão, feijão, leite. Aqui, vários litros de água sanitária também, que é um material importantíssimo aí para a gente combater o coronavírus. E a realidade aqui do pessoal do Parque Novo Mundo não é um fato isolado. De acordo com o Data Favela, que é um levantamento feito pela Central Única das Favelas e pelo Instituto Locomotiva em 269 comunidades do Brasil, 47% dos lares das favelas brasileiras não tem nem sequer água. Além disso, 84% dos moradores estão muito preocupados com a questão da renda familiar nesse período, porque 60% deles não têm condições de suprir as necessidades básicas da família por uma semana, Márcio. A gente está falando de um assunto bem sério, bem crítico. Muito sério, que torna mais difícil ainda o combate a essa epidemia. Luísa, muito obrigado. Quer dizer, a gente vê, doutor Mário, pessoas que passam fome, mas tem que se preocupar em comprar os itens de higiene básicos neste momento que tem que ser reforçada a higiene. Como fazer isso? Uma coisa muito importante é que as pessoas tenham em mente que quem tiver sintomas respiratórios e vive numa casa com poucos cômodos, ela tem que tomar algumas medidas que são muito importantes para não espalhar para as outras pessoas. Então, a etiqueta de cobrir o nariz e a boca ao tossir é muito importante. Então, o uso de máscara caseira nesse momento pode ser fundamental, né? E, assim, esse trabalho de formiguinha que está sendo feito da própria comunidade de se organizar e suprir as pessoas que estão em menos condições é um ato de generosidade que pode ser feito nesse momento e salvar muitas vidas. As pessoas precisam ter acesso à água para lavar as mãos com água e sabão e álcool gel. Assim, as doações de álcool gel para essas comunidades podem ser muito importantes e evitar a propagação da doença nessas comunidades. Pois é, a gente sabão, né? Até sabão. Água, sabão. Sabonete. A gente está falando do básico. A gente está falando do básico. A gente tem mostrado aqui exemplos de pessoas que fazem a diferença e que se preocupam com quem mais precisa. Hoje, o bom exemplo vem da padaria do seu Osvaldo, de Osasco, aqui na Grande São Paulo. Ele resolveu oferecer pão para quem está sem renda neste período de pandemia. A gente veio até Osasco, uma cidade aqui da Grande São Paulo, ver uma ação, uma atitude bonita de um comerciante aqui na periferia. Você está colocando lá o mesmo pão que você vende, não tem diferença nenhuma. O pão quando sai eu já coloco lá e coloco aqui. Fica uma para lá, uma para cá. Então não tem diferença, é tudo pão da hora. Você veio pegar o pão, hoje você leva o pão para quem? Meu filho. Filho? Não tá tendo aula, estão em casa sem aula, né? Então, vou pegar para eles aí fazer uma refeição aí. Hoje eu tô afastado do serviço, né? E aí eu vim aí, como sem dinheiro, sem nada, vim pegar para eles aí, né? Quantos filhos você tem? Eu tenho 3. 3 filhos. Eles estão esperando o pãozinho? Estão esperando. E o pãozinho quente? Quentinho, na hora. Então imagina agora que você vai para a escola para ter a merenda. Então não vai ter a merenda. Mas tendo o pão aqui já é alguma coisa. De repente uma boa ação já é outra boa ação. Então, eu vim pegar um pãozinho, né, que eles estão distribuindo pão, né, para quem não tem condições de comprar, né. Eles estão ajudando as pessoas, né, uma oportunidade, né, eles estão pensando no próximo, né. E as crianças não estão indo para a escola? Não, porque é do corona, né, aí tá tudo fechado, não tem como, né. Agora, você não faz só o pão, né, tem essa... O que é isso aqui que você colocou aqui? Essa é uma boa ação para as pessoas que estão desempregadas, né. A gente colocou ali que faz até 7 cópias do currículo, mas nunca é 7. As pessoas vêm aqui, a gente faz 20, 30...
de acordo com o que o coração manda, né? Isso é independente do coronavírus? Não, independente. Porque ainda mais agora que vai piorar, né? Desemprego, né? Então a pessoa vindo aqui, se não tiver o currículo imprimido, a gente imprime no PDF, imprime para a pessoa e faz as cópias. Você chega a montar o currículo se precisar ou não? Se precisar, sim. Se precisar, sim. A pessoa manda para mim, eu monto em casa, no outro dia ela vem retirar. Você veio pegar o pão? Vim pegar um pãozinho também aqui, ó. Tô desempregado, minha mulher desempregada. Tem filho? Tenho, pô. Quantos filhos você tem? Eu tenho o Miguel, tenho mais 2 enteados que moram com nós. São 3 em casa, né? E aí, o que você achou dessa... Legal, pô. Incentivo legal. Legal. Se tu fizesse aí, ia ajudar bastante o povo, mesmo. Deus abençoe aí, pessoal. É um gesto tão simples, mas tão importante. O senhor Oswaldo lembrou tão bem, nesse momento que as escolas estão paradas, tem muita criança sem ter acesso à merenda escolar, que normalmente é a única forma saudável, equilibrada de alimentação que essas crianças têm durante o dia. A senhora me corrija se eu estiver errado. Algumas cidades do Brasil até estão dando merenda para os pais, as escolas estão fechadas, mas a escola continua distribuindo as merendas, mas só algumas. Em outras cidades do país, inclusive cidades importantes, parou a escola, parou a merenda. Então é só o pão do seu Oswaldo para salvar essas famílias. E falando em pão, 13 padarias de São Paulo se uniram numa corrente de solidariedade, outra corrente de solidariedade. Elas estão produzindo cerca de 2.000 pães por dia, mas para doar para os profissionais de saúde que trabalham e como trabalham em 5 hospitais da capital. O repórter Guilherme Pimentel conta mais sobre esse projeto. Guilherme, bom dia. Oi, Márcio, bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós estamos nessa escola de panificação, Zona Sul daqui de São Paulo. Essa cozinha normalmente está cheia de alunos que vêm fazer os cursos de panificação aqui. Só que com a quarentena, a escola teve que parar com as aulas e aí veio a ideia do Rogério Shimura, que está aqui ao meu lado. O Rogério, que é mestre padeiro, inclusive foi eleito ano passado o melhor mestre padeiro do mundo, teve a ideia de mudar o propósito com a cozinha vazia, sem alunos. Ele decidiu trocar a função da escola. Rogério, bom dia, obrigado por estar conversando com a gente. Já vou emendar 3 perguntas de uma vez. Como surgiu a ideia? Quem está aqui trabalhando com vocês e como está sendo o dia a dia? O que vocês estão fazendo aqui? Bom dia a todos. A ideia surgiu numa conversa que nós tivemos com o Johannes, que é um super parceiro aqui da escola, e decidimos ajudar os médicos e os colaboradores da área de saúde. Como a escola está fechada por causa dessa quarentena, então resolvemos unir forças com os parceiros da escola e chamamos os padeiros. E hoje nós estamos fazendo muitos pãezinhos, doando para 5 hospitais no dia a dia. Hospitais que vão se revezando, Márcio. São 5 hospitais públicos daqui de São Paulo. Cada dia eles vão trocando. O pessoal começa o trabalho bem cedinho, por volta das 5 horas da manhã. Esse serviço vai até o meio da tarde. Agora eles já estão terminando as fornadas de pães. Daqui a pouco é só o trabalho de embalar e também de fazer a limpeza. De manhãzinho, os representantes dos hospitais vêm pegar esses pães. São cerca de 4.000 pães por dia, né, Rogério? Nós fabricamos 4.000 pães por dia. A gente entrega entre 2.500 a 3.000 unidades. A gente deixa 1.000 de gordura, porque pode ser que algum hospital precise de mais e a gente já faz toda essa redistribuição, né? Legal. Nesses 10 dias que nós fizemos, né? 10 dias, começando na quinta passada. Quinta passada, uma semana, 4.000 pães por dia. A gente vai estimar quase 4 toneladas de pães nesse período de 30 dias. Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui. Quem está perguntando, tem algumas medidas especiais de higienização. Eles mediram a nossa temperatura e isso acontece com todos que entram aqui na escola. Álcool em gel espalhado por aí. As toucas, máscaras e luvas já são de praxe na cozinha, né? Tem esses cuidados, já que a cozinha é um local fechado, mas o pessoal está aí reunido voluntariamente por uma boa causa, Márcio. Muito importante você mostrar esse lado, Guilherme. Muito obrigado. É só a solidariedade, gente. Só a solidariedade vai tirar a gente do pior dessa pandemia. No Rio de Janeiro, um serviço que atende vítimas da violência urbana agora passa a ouvir também quem precisa de ajuda nesses tempos de Covid-19. A gente conversa agora pela internet com Priscila Azevedo. Ela é tenente-coronel da Polícia Militar e comanda a Secretaria Estadual de Vitimados. Secretária, bom dia, muito obrigado, bom dia pela sua participação. Bom dia obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Muita gente ligando, angustiada, com o isolamento, com o medo da doença, com tantas dificuldades que estão surgindo nesse momento agora, secretária?
Bom dia a todos. Exatamente, a nossa secretaria já fazia isso com as vítimas da violência aqui do Rio de Janeiro. Somos a primeira secretaria e única, né, no Brasil que dá esse tipo de atendimento e resolvemos estender esse atendimento às pessoas, primeiramente às famílias das vítimas fatais do Covid-19 e agora, a partir de segunda-feira, as pessoas que compõem o grupo de risco e até mesmo pessoas que, apesar de não fazer parte, a gente identificou que estão precisando muito, né, da nossa ajuda em conviver com esse isolamento. Tem muitas mães de crianças autistas que estão com muita dificuldade, né, em lidar com todo esse momento e a gente vem prestando esse auxílio. De segunda-feira, que foi quando a gente começou a oferecer esse apoio, até ontem, nós já tínhamos recebido mais de 800 solicitações. Dentre elas, algumas basicamente de informações, mas a grande maioria querendo nosso apoio através dos nossos psicólogos. E é um apoio tão importante nesse momento. Mas tem gente que liga também perguntando sobre a doença. O que vocês respondem? Encaminham para algum... Tem. A Secretaria de Estado de Saúde, ela disponibilizou um canal de informações e dúvidas, né, através do telefone 160 e a gente encaminha para a Secretaria de Saúde. Agora, assim, a gente tem se deparado com muitas famílias, muitos idosos que já viviam sozinhos, né? E nesse momento de medo e tantas informações, eles ligam. Até eu já tive a oportunidade de receber, fazer essa triagem, né? E, às vezes, eles querem se apegar a alguém para realmente acalmar e tranquilizar nesse momento, que é um momento inusitado, né? Agora, secretária, eu sei que a senhora foi comandante de uma UPP, que é a Unidade de Policiamento, Unidade de Polícia Pacificadora, uma polícia comunitária, uma espécie de polícia comunitária que existe no Rio de Janeiro, que tenta aproximar as autoridades, o poder público dos moradores, a polícia dos moradores. A senhora acha que essa aproximação é suficiente para colocar na cabeça dos jovens de comunidade, por exemplo, que eles não devem ir no baile funk? A senhora acha que essa proximidade é suficiente para dizer para esses moradores que eles devem evitar uma aglomeração? Olha, eu tive a grata honra, né, de comandar policiamento em 2 comunidades do Rio de Janeiro, a comunidade de Santa Marta e a comunidade da Rocinha. Já tem anos que eu deixei o comando, mas até hoje a gente tem um excelente relacionamento, os moradores me procuram para uma série de coisas e nesse momento eu tenho falado com alguns presidentes e alguns moradores. Ontem, em específico, né, eu falei com o presidente da Associação de Moradores da Rocinha e ele solicitou que a gente pudesse, de alguma forma, enfatizar, principalmente para os comerciantes, a necessidade de se manter em isolamento e do fechamento dos comércios. Se adaptar ao que está sendo determinado pelas autoridades, né? Isso aí é de extrema importância, essa conscientização. No início, eles me passaram que os moradores estavam cumprindo bem, né? Mas agora houve um pouco, assim, como se fosse um relaxamento. E a gente tem constante contato e é imprescindível, né? Essa questão do baile funk é muito importante, a aglomeração de pessoas, evitar ao máximo. E aí eles têm me passado algumas necessidades e até um momento da gente aproveitar e reforçar que é de extrema importância. Eles são tão solidários, eles são amigos numa época que, numa normalidade, né? Agora é a hora de se provar que realmente eles estão unidos e por uma causa única, que é a preservação de vidas. Que é o mais importante. Tenente Coronel, secretária Priscila Azevedo, secretária estadual dos vitimados do Rio de Janeiro. A secretária deu o número de 160, mas vale só para o Rio de Janeiro, para quem quiser tirar dúvidas da Secretaria Estadual de Saúde, para tirar dúvidas sobre a doença. Mas vale só para o Rio de Janeiro, gente. 160. Muito obrigado, secretária. Deve ser mais difícil ainda. Obrigado. Não. Ela quer falar alguma coisa ainda? Acho que não, né? Já encerramos, é isso. É muito difícil a gente colocar na cabeça, especialmente dos jovens, a questão do isolamento, a questão de que eles podem se contaminar e, pior ainda, podem passar a doença para outra pessoa. Eu acho que é isso que mais pega nessa doença. Isso é muito importante. Eu acho que a fala do Dr. Dimas, o diretor do Instituto Butantan,
Ele falou que a gente precisa chegar em 70% de adesão ao distanciamento social. E a gente chegou em São Paulo, na melhor época, a 59% e agora está em torno de novo de 50%. Já está havendo um relaxamento dessa adesão. E se não houver essa adesão, a gente vai ter realmente uma maior multiplicação de casos. E isso pode levar a um colapso mesmo do sistema de saúde, no sentido de atender muitas pessoas ao mesmo tempo. E isso é que a gente tem que evitar ao máximo. Então, a medida de distanciamento social deve ser cumprida por todos, jovens, comerciantes, né? Então, uma coisa assim... Não, pode continuar. O comércio, acho que pode funcionar de outras formas hoje. As pessoas têm WhatsApp, fazem encomenda, entrega, diminuir o número de circulação das pessoas por aí, né? Nas comunidades, principalmente, que é tudo muito estreito, muito apertado, as pessoas ficam muito próximas umas das outras, né? E a preocupação com a doença é enorme. O número de mortes por Covid-19 triplicou esta semana no Maranhão. Chegou a 12 ontem, a maior parte na capital, São Luís, para onde a gente vai agora ao vivo conversar com o nosso colega Alex Barbosa. Alex, bom dia para você. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia para todos. Olha, é uma preocupação grande por aqui, viu? Eu estou aqui na Rua Grande, que é a principal rua do comércio aqui na região central de São Luís, e a gente pode perceber a movimentação por aqui, apesar de o comércio formal estar todo fechado. Muitas pessoas na rua. A impressão que a gente tem é que o movimento está muito parecido com o movimento habitual em dias normais, como se a gente não estivesse vivendo nesse momento de pandemia, né? E assusta ainda mais por conta do aumento do número de casos de mortes e também de infectados aqui no Maranhão. Você falou que triplicou, mas isso foi de segunda para cá, mas se a gente pegar de domingo até agora, o início da semana, eram 2 casos de mortes no domingo. Esse número aumentou, nem acabou a semana ainda, para 12 mortes pela Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Tivemos também um aumento significativo no número de infectados. Eram 133 no domingo e esse número aumentou para 233 infectados, mais que dobrou, portanto, né? Então, há essa preocupação. O governador Flávio Dino, do PCdoB, tem batido bastante na tecla do isolamento social, do distanciamento social, e por conta disso prorrogou no início da semana um decreto que já havia sido assinado na semana anterior, determinando o fechamento do comércio não essencial, né? Inclusive endurecendo as regras para quem descumprir o decreto, com multa prevista de até R$1,5 milhão de reais. Então, o que a gente percebe é que na região central as pessoas, os comerciantes estão respeitando esse decreto, mas a gente circula bastante aqui pela capital, a gente percebe que nos bairros, na periferia, como tem acontecido em outros estados, as pessoas não têm respeitado. Voltamos aos estúdios. Márcio. É incrível, Alex, porque a gente está vendo porta fechada do comércio aí atrás de você, mas tem muita banca de camelô aberta e, consequentemente, muita gente circulando bem atrás de você aí. Você deve estar no centro de São Luís, como você bem disse. Ou seja, o risco para essas pessoas existe. E algumas pessoas vão falar, mas foram só 12 mortos. Vai conhecer as 12 famílias dessas pessoas que perderam as vidas com essa doença. E esse número pode crescer. Ou seja, se a gente não tiver realmente um isolamento social, esses casos vão explodir e a gente não vai ter como cuidar dessas pessoas nos hospitais. Na segunda-feira, 3 mortos, agora 12. Ou seja, esses casos vão continuar subindo se a gente não fizer a nossa parte e vai continuar sendo difícil atender essas pessoas doentes nos hospitais. Alex, muito obrigado. Assim como acontece no Maranhão, no Pará, as viagens intermunicipais também estão proibidas. O objetivo do governo do estado é diminuir a circulação de pessoas durante o feriado da Páscoa. Vai ser difícil, mas terá que ser necessário. O repórter Fabiano Vilela conta pra gente qual vai ser o impacto dessa medida no dia a dia da população paraense. É com ele que eu converso agora ao vivo. Fabiano, bom dia. Oi, Márcio, bom dia a todos. A gente está aqui numa barreira montada na BR-316, que é a principal saída da região metropolitana de Belém. Apesar de ser uma rodovia federal, ela está sendo administrada pelo Estado. E como você falou, está tendo uma medida para evitar a saída de pessoas nesse período, principalmente do feriado da Semana Santa. Os agentes do Detran, da Polícia Militar, da Arcon, que é a agência reguladora do transporte intermunicipal, estão aqui fazendo valer o cumprimento de um decreto que proíbe o transporte coletivo e individual para quem sai ou para quem chega à região metropolitana de Belém. É claro que há exceções. Podem seguir viagem as pessoas que comprovadamente estiverem indo trabalhar ou então que moram fora da região metropolitana de Belém. Além dessa barreira aqui, também foi montada uma barreira em 2 rodovias estaduais que cortam aqui a região. Por que isso?
porque esse decreto, além de determinar essa proibição, o objetivo é evitar aglomerações. O decreto também fala da proibição de visitações às praias, aos balneários, aos igarapés. Então o objetivo é realmente esse, não só no feriado agora da Semana Santa, mas também esse decreto vale para o feriado de Tiradentes, mais para frente, ainda em abril. O objetivo é evitar aglomerações, porque muitas pessoas agora no feriado deixam aqui a Belém, a região metropolitana, e vão para as praias. Tem uma ilha de Mosqueiro aqui que é pertíssimo, tem várias praias. Ao longo da BR-316 existem vários igarapés que tem balneários, as pessoas passam o dia se refrescando e também almoçando, passam os dias nesses lugares. Então o objetivo com essas duas medidas do decreto é restringir a circulação de pessoas nesse feriado da Semana Santa. E falando sobre a Covid-19, a gente atualiza os dados da doença aqui no Pará. Até o momento, 165 casos confirmados da doença e, infelizmente, 7 mortes. A 7ª morte foi confirmada agora de manhã, uma senhora de 79 anos que morava aqui em Belém. Volto contigo, Márcio. Muito obrigado, Fabiano. 7 mortes, então, registradas no Pará. O Ministério da Saúde fala em reforçar o isolamento nas cidades com mais casos. São Paulo, Rio, Brasília, Manaus, Fortaleza. Mas fala também da possibilidade, dependendo de cada governador, cada autoridade local, de flexibilizar, aliviar esse isolamento, se tiver pouco caso, se houver muito leito sobrando. A gente tem como ter segurança para flexibilizar, neste momento, esse isolamento social? Do meu ponto de vista, não, porque o que significa sem casos? Sem casos sintomáticos, sem pacientes que estão precisando de cuidados médicos. Mas a gente falou aqui várias vezes, né? Os pacientes podem estar transmitindo, quer dizer, as pessoas, né, podem estar transmitindo o vírus, mesmo sem sintomas. Então, o fato de não ter tido registro de casos não significa que não existam pessoas que estão contaminadas e possam estar transmitindo o vírus. Isso é muito complicado, porque a gente não tem como fazer uma testagem em massa. A gente não Só tem... com os testes a gente pode dizer se a pessoa está doente ou não. Só com os testes a gente pode dizer que se a pessoa está contaminada ou não. Mas o ministro fala o seguinte, se tiver leito suficiente, se a capacidade dos hospitais daquele lugar, daquele município, digamos, específico daquele município, se tiver tudo bem, poderia se aliviar ali. Mesmo com essa ressalva dos leitos vazios, a senhora acha perigoso flexibilizar o isolamento? Olha, eu acho que isso já é uma questão um pouco mais política. Então, do ponto de vista científico, né, a gente só garante que a pessoa não está contaminada, não está infectada, se o teste dela der negativo, né? Agora, a gente vai viver, na minha opinião, um bom período de tempo tendo que balancear este confinamento, esse isolamento e uma liberação, isolamento e liberação. Isso tem que ser levado em consideração vários aspectos. Exatamente o número de leitos, a disponibilidade do sistema de saúde de cada local, a economia naquele momento. Então, tem vários aspectos a serem incorporados. Não, e talvez discutir isso nesse momento que a gente não começou a ver um crescimento elevado como a gente viu na Itália e na Espanha. Sim. Talvez naquele momento ali, quando a gente estiver realmente sentindo o peso da doença, é que a gente vai poder dizer se será que é hora de relaxar ou não. Definitivamente não é hora de relaxar nessas cidades, nesses estados que você citou, porque nós estamos exatamente em fase de pré-aceleração. Nós estamos na subida da curva. Então, se relaxar em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará e Distrito Federal, nós teremos problemas sérios. E aí, assim, eu concordo com a doutora Karina, porque se você não tem uma testagem em massa, como foi feito em países que tiveram um controle melhor da doença, como a Coreia e a Alemanha, esse foi um diferencial, testagem das pessoas. Eles faziam testagem por geolocalização. Então, havia um caso, eles testavam todo mundo que morava perto. E dessa maneira, eles foram justamente vendo qual a velocidade da epidemia e vendo qual seria o momento mais adequado de restringir ou liberar. Eles conseguiam isolar aquelas áreas. Se a gente fizer isso, a gente faz às cegas, e eu acho que não existe isso. A gente está vendo nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, a gente está vendo na Europa, que não existe um lugar que tem leito para todo mundo numa situação dessas. Porque hoje em São Luís são 12, amanhã, semana que vem, são 120, na outra semana são 240 se essas medidas não forem tomadas.
né? O governo começa a pagar hoje o auxílio emergencial de R$ 600 por mês por 3 meses para os trabalhadores informais. Quer dizer, tem o drama da doença e tem o drama do impacto financeiro da doença. E é natural que haja uma expectativa muito grande em torno do recebimento desse dinheiro. O problema é que isso tem levado muita gente a se aglomerar em busca de informações, como a gente vê nessas imagens. Em Belém, a fila foi em frente ao posto da Receita Federal. O principal motivo era regularizar o CPF. É que o cadastro para receber o dinheiro exige que o CPF esteja sem pendências. Também teve fila em agências bancárias. Em Natal, a aglomeração foi em frente à Secretaria Municipal de Trabalho. As pessoas queriam saber se teriam ou não direito ao auxílio. Uma das dúvidas era se o nome da pessoa já fazia parte ou não do cadastro único. Enquanto as imagens foram feitas, não apareceu nenhum agente de fiscalização para pedir que as pessoas ficassem distantes umas das outras. Ou seja, era inevitável que houvesse confusão, era inevitável que houvesse dúvidas. Por isso que seria inevitável também termos funcionários para organizar a fila. E a gente não viu isso acontecer. A gente conversa agora com Fabiano Andrade, lá em Brasília, sobre o auxílio emergencial. Fabiano, bom dia para você. Será que tem algum jeito para evitar tanta fila? Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. A Receita Federal tem orientado os contribuintes a não irem presencialmente até as agências, porque muitas pendências no CPF podem também ser resolvidas pela internet. A gente já tem mostrado ao longo de todo o ano que a Receita Federal tem um déficit grande de servidores. Agora, na época do coronavírus, essa situação fica ainda pior, quantidade de servidores reduzida nas agências, com isso, essas enormes filas que estão sendo formadas. A orientação da Receita, portanto, é que a pessoa veja se tem como regularizar o seu CPF pela internet antes de comparecer presencialmente até uma agência. Hoje, a Caixa Econômica informou que depositou aproximadamente R$1,5 bilhão de reais nas contas de 2.150.000 correntistas do banco e aproximadamente 436 mil correntistas do Banco do Brasil. Estão recebendo hoje apenas os trabalhadores informais que já estão inscritos no CAD Único e também têm contas ou na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Na semana que vem, começam a receber os demais trabalhadores e para quem recebe a Bolsa Família, o pagamento vai sair junto. Não é preciso fazer nada porque o pagamento sai ao mesmo tempo que é feito o pagamento do Bolsa Família. Eu vou lembrar para você, os canais oficiais do governo para ter acesso a esse benefício de R$600 são o site oficial é auxilio.caixa.gov.br e o aplicativo que está disponível nas lojas online se chama Auxílio Emergencial. É importante conferir se tanto o site quanto o aplicativo são mesmo os da Caixa Econômica, já que tem, por incrível que pareça, gente tentando tirar proveito dessa situação, criando aplicativos falsos e sites falsos também. Mudando de assunto, o governo federal publicou aqui em Brasília uma medida provisória para isentar o pagamento das contas de luz para aquelas pessoas que já estão inscritas na tarifa social e consomem exatamente até 220 kWh de luz por mês. Eu vou repetir, de 1º de abril até o dia 30 de junho, segundo essa medida provisória que já foi publicada pelo governo, as pessoas que estão inscritas na tarifa social e consomem até 220 kWh por mês não precisarão pagar as suas contas de energia. Eu lembro que isso foi publicado em uma medida provisória e agora tem um prazo de até 16 dias para que o Congresso Nacional analise essa medida provisória, se ela continuará valendo ou se perderá a sua validade. Continuamos de olho e eu estou atento aqui, qualquer coisa é só chamar. Márcio. A gente sabe disso, Fabiano, e você explica muito bem essas questões difíceis de entender muitas vezes para muita gente, mas fundamentais neste momento de pandemia. Mas como eu sempre digo, esse tipo de informação é tão importante que ela vai ser repetida ao longo da nossa programação, nos telejornais locais, também no Jornal Hoje, para ninguém ter dúvida como ter acesso a esses R$600, como fazer os seus cadastros para receber esse dinheiro. Fabiano, muito obrigado. A gente vem falando aqui sobre a importância do uso de máscaras para evitar o contágio. Quanto mais gente usando máscaras, maior o número de pessoas protegidas. Os dois médicos aqui já falaram disso. Vamos aprofundar um pouco mais, porque tem uma ilustração rodando a internet que tenta explicar isso. A gente fez uma versão dela e mostra aqui no telão. Ó. Muito alta a chance de transmissão da doença quando o rapaz que está doente, sem máscara, conversa com uma pessoa que não está doente. Olha só, ele falando, só no falar, transmite-se ou existe a grande possibilidade de transmitir a doença. Agora a gente vai colocar a máscara numa dessas pessoas.
aí fica uma chance alta de ter a doença. Ou seja, o rapaz doente, sem máscara, continua falando, transmitindo a doença, mas a pessoa com máscara já tem uma certa barreira de proteção, que funciona muito pouco. Vamos ver a próxima tela. Se o rapaz que está doente não usar máscara, quando a gente bota máscara nele, perceba, é uma ilustração, mas consegue mostrar um pouco como a doença, a gente pode conter um pouco a possibilidade dele transmitir o vírus quando fala, quando espirra, como tosse. Fica uma média possibilidade de ter a doença. Agora, a possibilidade mais baixa de transmitir a doença, de se proteger, é quando os dois usam máscara. Ele protege a moça de se contaminar e ela tem uma máscara que serve como uma barreira a mais de proteção. Falamos alguma coisa errada aqui? A máscara realmente é eficiente? O que o senhor acha, doutor? Eu acho que a máscara, sim, é eficiente e é muito importante que quem tenha sintomas use a máscara, né? Então, esse é um apelo. Se não tem máscara para todos, que pelo menos os que estejam com sintomas usem a máscara. Agora, uma outra coisa muito importante é que as pessoas, às vezes, usam a máscara com o nariz de fora, né? Não usam a máscara adequadamente ou usam a máscara, mas não fazem higiene adequada das mãos e, ao manipularem a máscara e o próprio rosto, elas estão levando o vírus para se contaminar. Então, cuidado com a falsa sensação de segurança que o uso de máscara pode dar. Então, é o uso de máscara e o uso adequado da máscara e a higiene adequada das mãos que a gente reduz a possibilidade de infecção. A gente está falando muito de máscara desde que o Ministério da Saúde disse que a gente tem que usar tudo que estiver ao nosso alcance, inclusive as máscaras caseiras, especialmente para deixar as máscaras profissionais para os médicos. Exatamente. Vocês convivem nesse meio médico, conversam, já tem muita notícia de faltar equipamento, no caso a máscara, para profissionais de saúde. A senhora já ouviu isso, por exemplo? Sim, eu já ouvi bastante, mas eu acho que o meu colega pode explicar melhor, porque fazendo uma correção, eu não sou médica, eu sou cientista. Desculpa. Eu vi que a senhora se mexeu, eu falei que ela era médica, ela deu um pulo da cadeira. Me desculpa. Mas eu acho deu um pulo que da cadeira. Mas tá certa, eu errei, perdão. Eu acho que ele está mais na linha de frente e, de fato, a gente ouve que está faltando equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, especialmente logo no início, onde houve uma corrida para estocar esse tipo de material, né? E por isso que houve logo no início uma recomendação de não se usar a máscara, para que a máscara pudesse sobrar para o profissional que está lá na linha de frente, em contato direto com o vírus. Você não encontra mais máscara em farmácia. Você não encontra mais máscara em farmácia. Então, por isso que a recomendação é usar a máscara sim, e a gente hoje encontra em qualquer lugar na internet auxílio para fazer a sua própria máscara caseira. E essa máscara caseira, o senhor já falou isso, mas é importante ressaltar, no foco principalmente de quem não tem acesso, não tem dinheiro para comprar uma máscara, mesmo se achasse na farmácia. Você fazer a sua máscara numa comunidade carente, morando numa favela, é uma barreira a mais. Ela não é a proteção 100%, longe disso, mas é uma barreira a mais. É uma barreira. Nenhuma máscara, como você mostrou, é uma barreira 100%, né? Mas são barreiras importantes. O que eu acho importante é que existem materiais que deveriam ser restritos ao uso intra-hospitalar e mesmo dentro do hospital deveria ser restrito a certos procedimentos, como, por exemplo, a máscara N95. Então, assim, você vê gente futilmente usando máscara N95 para andar na rua. Isso realmente é consumir um material que vai ser imprescindível. Se a gente realmente tiver uma situação calamitosa, como na China, como na Itália, né? Como na Espanha, pode ser que a gente tenha falta de material, sim. Muito embora, assim, o SUS, né, a rede SUS está fazendo um estoque, tem um estoque que em princípio vai nos proteger aí, nós que estamos na linha de frente. A gente está lidando com o estoque adequado, mas tem que tomar muito cuidado, até mesmo dentro do serviço de saúde, para que haja um controle adequado desse uso de material. O Ministério da Saúde disse que comprou 200 milhões de itens de proteção individual, equipamentos de proteção individual, os EPIs, mas a gente sabe que isso vai muito rápido também. Vai muito rápido, isso tem que ser usado com muita parcimônia, com muito critério. A gente não pode usar isso sem critério, né? Então, assim, se as pessoas... A máscara caseira funciona assim. Vamos pensar nessa situação de uma comunidade onde as pessoas não têm acesso a esses insumos. E o importante é cobrir o nariz e a boca, principalmente as pessoas que estão com sintomas. Então, trazendo para o básico, isso é o mais importante. Então, uma máscara caseira feita com uma camiseta de algodão velha pode funcionar muito bem.
3 camadas, como nós já ensinamos 3 camadas, aqui. como vocês já ensinaram. E lavar, higienizar corretamente, porque essa parte é uma parte fundamental. É, bem lembrado. A gente falou disso ontem ou anteontem, mas é sempre bom repetir. Lavar com água e sabão, passar ferro, deixar secar no sol. E não é só a máscara, né? A máscara e as mãos sempre limpas. E as superfícies limpas. É usar a máscara com todas as ressalvas, sem esquecer tudo que a gente fala aqui todos os dias. Higiene, distanciamento, é isso. O governo do estado do Mato Grosso, ainda falando de máscara, começou a distribuir máscaras de tecido para a população. A gente vai para Cuiabá ao vivo conversar com a repórter Lorena Segala. Lorena, bom dia. Como é que está sendo feita essa distribuição? Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, por aqui deverão ser distribuídas cerca de 30 máscaras de pano, olha, assim como essa aqui que eu estou na mão, viu? E está sendo feita a distribuição dessa forma que a gente está acompanhando agora, olha, é uma blitz, né, do Corpo de Bombeiros. Eles estão distribuindo essas máscaras em pontos com mais movimento, né, em Cuiabá. Então, no total, serão distribuídas 30 mil máscaras. Isso porque um decreto aqui do estado, né, prevê que a partir de segunda-feira que vem, ou seja, dia 13, é obrigatório o uso da máscara quando as pessoas tiverem, né, que ir às ruas. Como a gente sempre vem dizendo, né, e explicando qual que é a importância do uso da máscara e também de todos os outros cuidados que são necessários nesse momento. Inclusive, cuidado mais ainda, porque hoje de manhãzinha a gente teve a confirmação pela Secretaria Estadual de Saúde de mais uma morte aqui no estado com coronavírus, ou seja, mais uma morte. Essa é a segunda morte confirmada, né, pela Secretaria Estadual de Saúde aqui de Mato Grosso. Essa morte aconteceu numa cidade de Cáceres, fica cerca de 215 quilômetros daqui. Então é válido sempre lembrar, sempre ressaltar que a máscara é importante, mas todos os outros cuidados também são. A higienização das mãos e todos os outros, o distanciamento também é muito importante, viu? Então, e também o uso correto da máscara, né, Márcio? Muito bom, Lorena, sempre pegando pelo elástico, botar, nunca tocar no pano, na parte da frente da máscara. Muito obrigado pela sua participação, volte sempre aqui ao nosso combate. Eu já estou aqui no nosso telão respondendo as suas perguntas que chegam pelo Pergunta Corona. Doutor Mário, o Adriano pergunta, a roupa completa de motoqueiro, com luvas, macacão, touca ninja e capacete, é naturalmente uma proteção contra o coronavírus? Sim, seria uma proteção se isso fosse higienizado também. Porque se você pensa, quando você se paramenta para se proteger de alguém com coronavírus, tem a hora de desparamentar, né? Então você pode contaminar todo esse material na hora que você está desparamentando se suas mãos não estão adequadamente limpas. Então a touca ninja é muito interessante, mas principalmente se a pessoa tiver com sintomas, usar a touca ninja para não transmitir para os outros. Mas ela deve ser adequadamente higienizada, bem como as mãos adequadamente higienizadas. Muito bom. Ana Maria pergunta, bebês que tomaram a vacina BCG estão imunes ao coronavírus? De jeito maneira. A BCG é o bacilo para tuberculose. Então, a gente ainda não tem vacina para o coronavírus e não teremos nos próximos meses aí. 1 ano e meio, mais ou menos. Ana Maria, quanto tempo pode se esperar uma piora dos sintomas leves a mais graves? Essa piora é gradativa ou pode se melhorar e, de repente, de um dia para o outro, piorar? Isso a gente tem visto em alguns casos, né? A gente tem aí um período que acontece entre o 7º e o 10º dia de doença que precisa de um pouco de atenção. Então, é importante que as pessoas estejam atentas ao padrão respiratório delas. Se ficarem ofegantes, com falta de ar, procurar atendimento. O Renato pergunta, posso esterilizar minha máscara de tecido com vaporizador de passar roupa? Desde que ele lave antes com água e sabão e depois ele passar a ferro com esterilizador, né? Só o vaporizador, não? Só o vaporizador eu recomendaria não, né? Tudo é muito novo, a gente não sabe. Então, pecar pelo excesso ainda é a melhor solução. Eu acho importante remover a sujidade que exista nessa máscara. O vaporizador não vai remover nada, ele pode ser só quente ali por um tempo que a gente não sabe se é o tempo suficiente. Então é melhor lavar e passar. Pecar pelo excesso. Exatamente. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com novas informações no nosso combate ao coronavírus. Até já.
11 horas e 12 minutos, vamos direto à redação do G1 com novas informações sobre o coronavírus com a nossa querida Carol. Bom dia, Carol. Oi, Márcio. Bom dia para todo mundo aí. Olha, Márcio, o número diário de mortes causadas pelo coronavírus voltou a cair na Espanha depois de 2 dias seguidos de aumento. Foram 683 mortes nas últimas 24 horas. O Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, disse que o país está perto do início de um declínio da pandemia. Mesmo assim, os parlamentares ainda vão votar uma extensão do estado de emergência na Espanha até o dia 26 de abril. Lembrando que mais de 15 mil pessoas já morreram por causa da Covid-19 lá na Espanha. Ainda na Europa, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson segue internado com a doença, mas o estado de saúde dele apresentou uma melhora, segundo a imprensa do país. Ontem, o Reino Unido teve 938 mortes causadas pelo coronavírus, foi o maior número diário por lá até agora. O governo inglês está estudando a necessidade de prolongar as medidas de confinamento para combater a pandemia. Falando nessas medidas, a governadora de Tóquio, no Japão, está planejando endurecer o isolamento por lá. A ideia, segundo a imprensa japonesa, é determinar o fechamento de vários estabelecimentos, incluindo lojas de departamento e restaurantes. Lembrando que nessa semana o Japão decretou estado de emergência por causa do aumento no número de casos do coronavírus. E a gente tem falado de pessoas que se recuperaram da Covid-19. Na China, um caso impressionou os médicos. É de um homem de 86 anos que tem 13 doenças crônicas, incluindo hipertensão, diabetes, insuficiência renal. Ele fazia parte de quase todos os grupos de risco da doença. Mesmo assim, ele se curou. Notícias que fazem a gente ter mais esperança, né, Márcio? Ô, Carol, desculpa, eu mal consegui ouvir você porque eu estou com um problema aqui na minha comunicação, mas agradeço muito sua participação aqui no nosso programa. Voltando aqui para o Brasil, o número de casos confirmados de Covid-19 no Amazonas deu um salto. Mais de 160 pessoas foram diagnosticadas num único dia. Ontem, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse estar preocupado com a situação do estado porque o sistema de saúde não está preparado para tantos doentes ao mesmo tempo. E ainda teve uma troca de secretário de saúde por lá. Vamos até Manaus falar com a repórter Priscila Gama, que traz informações sobre o avanço da doença na região. Priscila, bom dia para você. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Os casos de coronavírus aqui no Amazonas não param de subir. São 804 casos confirmados, 30 óbitos, 122 pessoas internadas, sendo 58 em UTI e em isolamento domiciliar, 108 pessoas. O Amazonas já lidera o coeficiente de incidência no país. Em entrevista pelo Grupo Rede Amazônica, o governador Wilson Lima disse que 95% dos leitos UTIs já estão ocupados e que o sistema de saúde pública só tem capacidade para operar em uma semana, se tratando de unidade de terapia intensiva, UTI. O governo também falou que o estado deve receber mais 400 leitos, sendo 350 clínicos, e que até um hospital de uma instituição privada deve ser reativado. Esse hospital estava sem funcionar há pelo menos um ano, deve ser reativado e entrar em funcionamento em 10 dias. E esses novos leitos devem reforçar o atendimento dos casos de coronavírus em situação grave aqui no estado. Aqui em Manaus, as medidas restritivas continuam, principalmente o uso das forças policiais para fazer com que realmente os decretos que funcionam como medidas preventivas aos novos casos de coronavírus sejam cumpridos. O comércio essencial, por exemplo, é o único que está funcionando. Os demais permanecem de portas fechadas, porque as autoridades de saúde já mencionaram e já falam, em entrevistas coletivas por meio da internet, que o estado não tem capacidade para atender um adoecimento generalizado da população. Portanto, as orientações são que as pessoas devem permanecer em casa, como já dizem, as autoridades de saúde. Márcio, é com você. Quer dizer, Priscila, as pessoas correm o risco de morrer da Covid e também morrer por causa da falta de atendimento, que não vai ser possível atender todo mundo nos hospitais aí em Manaus. Por isso que o Ministério da Saúde está tão preocupado com o Amazonas, claro, particularmente com a situação em Manaus. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso combate, Priscila. A Federação das Indústrias de Minas Gerais e também a Universidade Federal de Minas fizeram uma parceria para produzir álcool e reabastecer os estoques dos hospitais do estado, faltando álcool gel nos hospitais em Minas Gerais. É um esforço conjunto nesse combate à Covid-19. A área antes destinada a desenvolvimento de tecnologia industrial
agora é uma fábrica de álcool. A parceria é entre a FIENG e estudantes de Química da UFMG. Mas muitas mãos se uniram para colocar a ideia de pé. O Sindicato das Indústrias Sucroenergéticas do Estado tem doado álcool, por exemplo, né? A gente parte do álcool absoluto para fazer o álcool gel e o álcool 70. O Sindicato das Indústrias de Embalagens Plásticas do Estado também doaram esses frascos onde a gente armazena o álcool gel e o álcool glicerinado 70, né? Também são doações. E a própria Federação das Indústrias que está investindo com os recursos. E a Universidade Federal de Minas Gerais, com o Departamento de Química, botando a mão na massa para fazer esse produto ir para quem precisa. Essa aqui, olha, a produção da semana. São 1.500 litros de álcool que vão para a Defesa Civil e de lá eles serão encaminhados para creches, asilos e também para hospitais públicos. A parceria vai possibilitar a produção de 12 mil litros de álcool por mês. A prioridade é o álcool líquido 70%, porque ele é produzido de forma mais rápida. Mas o álcool em gel também está sendo feito aqui. O processo de produção do álcool em gel é um processo que depende de uma pré-hidratação anterior por 12 horas e um processo de produção mais ou menos de 8 a 10 horas. Então, quando a gente opta pelo álcool glicerinado, a gente reduz bastante esse tempo. Em um dia, a gente consegue produzir, em média, 600 litros de álcool glicerinado. A gente preferiu usar uma estratégia de aumentar o volume de álcool 70 glicerinado para atender essa demanda emergencial. Evidentemente que se houver uma demanda de álcool gel, nós vamos separar um reator e vamos produzir esse álcool gel também. Bacana. 11 horas e 18 minutos. Vamos saber os destaques aqui de São Paulo, como a cidade de São Paulo está combatendo, como o estado de São Paulo está combatendo a Covid-19, com o nosso querido César Tralli, todo dia com a gente. Bom dia, amigo. Meu amigo. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Márcio, preocupação grande em São Paulo. A gente descobriu que tem fornecedores aí de insumos, equipamentos de proteção, né, para o pessoal da área da saúde, fazendo meio que chantagem, querendo cobrar mais, rever contratos, aumentar os preços. E aí o poder público está num embate grande porque, de fato, complicado, né? Num momento desse, você devia honrar o contrato, fornecer tudo bonitinho, luva, máscara, avental, e não querer faturar mais em cima, especialmente porque a gente está com dificuldade de trazer tudo isso da China, né? Você até entende a lei da oferta e da procura, muita gente procurando, o preço sobe. Mas se o contrato está fechado, exatamente, se o contrato está assinado tem que com honrar, valor, né? Tem que honrar. Agora, você sabe que amanhã, feriado de Páscoa, Sexta-feira Santa, se fosse o ano passado, mais de 1 milhão de pessoas sairiam de São Paulo fácil, só em direção às praias. Mas dá para viajar? Não dá, né? Não. Olha isso. Sabina, o que diz esse estudo da Unesp? Olha, esse estudo, ele mapeou a dispersão do vírus e eles estão percebendo o seguinte, que o vírus está indo para todas as regiões. Então, nesse momento, Tralli, é véspera de feriado, não viaje. Então, porque senão existe o risco de propagação desse vírus, né? Óbvio, quanto mais as pessoas circularem, maior a chance dessa epidemia aumentar pelo estado de São Paulo inteiro. Exatamente. Então, fique em casa. Obrigado, Sabina. É um estudo bem interessante, Márcio, que mostra exatamente isso. Como é que o vírus está caminhando pelo estado de São Paulo e como essa situação das pessoas saírem, se deslocarem, viajarem, querer ir para sítio, querer ir para chácara, visitar parente e tal, isso está ajudando a aumentar, né, essa disseminação da epidemia. Principalmente porque a gente está aqui no epicentro da epidemia em São Paulo, na capital, maior número de casos. Se você viaja para as cidades do interior, tem um risco muito grande de você, sem sintomas, estar com a doença, levar a doença para esses locais. Agora, você falou em capital, olha só que bacana, a gente conseguiu descobrir que em São Paulo tem grupos de jovens em vários bairros ajudando os idosos a não sair de casa. Então, o vizinho jovem vai lá, pega a lista de compra do supermercado, vai na farmácia, compra tudo para aquele idoso, para que ele fique quietinho em casa. Dá uma olhada nisso, que legal. Dona Hilda, listinha tá pronta? Está pronta. Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Já são 3 semanas que eu estou confinada, mas tenho meus amigos que todos estão me socorrendo. Isso é muito bom. Matheus. Muito bom.
Não é demais, Márcio? Simpática. Essa solidariedade, né? Muito legal, né? Demais muito isso, bacana, né? Muito bacana. Minha mãe mora sozinha no Rio de Janeiro e um vizinho de prédio já se ofereceu. Se a senhora quiser, eu vou lá fazer compras para a senhora no supermercado. Ô, Márcio, só para a gente encerrar, o ministro Mandetta disse ontem, né, que o Brasil vai produzir 6.500 respiradores num prazo recorde de 90 dias, uma vez que não se consegue comprar mais nada na China. Essa fábrica dos respiradores, eu até separei umas imagens, fica aqui pertinho de São Paulo, fica em Cotia. Essa fábrica vai entrar numa operação de guerra agora, com a ajuda de outras fábricas, de outros setores, de aviação, fábrica que produz papel, enfim, todo mundo entrando numa força-tarefa para conseguir produzir esses respiradores em tempo recorde. Muito legal, né? São 6.500 que você falou, né? 6.590 dias. A fábrica costumava fazer no máximo 200 por mês. Então, imagina o desafio que eles têm agora pela frente. É um esforço movido pela solidariedade para levar esses equipamentos tão necessários para que o Dr. Mário, por exemplo, dê atenção ao seu paciente que precisa entubar. E, infelizmente, muitas vezes nessa doença, precisa entubar. É isso aí, notícias de São Paulo aqui para vocês. Muito bom, Tralli, como sempre. Valeu, meu amigão. Abração. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Bom trabalho. Bom trabalho para você. Obrigado. Como sempre fazemos, daqui de São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro, hoje com a Silvana Ramiro, para mostrar para a gente como o Rio está combatendo esse novo coronavírus. Silvana, bom dia para você. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia para os especialistas aí no estúdio, bom dia para todo mundo. Olha, a preocupação aqui no Rio só cresce, tá? A gente já tem quase 1.940 casos e 106 mortes. Você falou mais cedo da preocupação com as comunidades, 2 milhões de pessoas vivendo aí em quase 800 comunidades. Pois é, a situação está bem crítica, já são 6 mortes registradas em favelas do Rio. 2 delas foram na favela da Rocinha, a maior da cidade, um homem de 67 anos que era diabético e uma mulher de 72 anos que tinha uma doença crônica do coração. Agora, para tentar conter o avanço do coronavírus nas comunidades, a empresa de limpeza urbana aqui do Rio começou hoje, e gente, isso na 4ª semana de quarentena. Só hoje começou a higienizar algumas ruas da Rocinha. Você está vendo ali as imagens mais esbranquiçadas do chão? Pois é, jogaram sabão, limparam ali as entradas da comunidade, ponto de ônibus, enfim, tudo para tentar fazer uma limpeza ali naquela região. Agora, uma outra medida que também só começou hoje por parte do governo do estado, falando também aí nas medidas para as comunidades, é a instalação de caixas d'água dentro das favelas. A primeira que recebeu foi a Cidade de Deus, uma comunidade que o Brasil inteiro conhece, né? O pessoal vai lá, enche o balde, lava as mãos. Outras 2 comunidades aqui do Rio também vão receber esse sistema, lembrando que várias favelas têm problemas gravíssimos de falta d'água. Agora, falando das mudanças recentes da Prefeitura do Rio, pois é, a Prefeitura decidiu liberar uma outra parte do comércio. Eu vou explicar. Agora, os quiosques da praia podem abrir. Os clientes vão lá, fazem a compra, só não podem consumir no local. Lembrando que, enquanto isso, o governo do estado tem pedido para as pessoas não irem para a praia. O que está aparecendo aí é que as autoridades aqui do Rio não estão conversando, e o que é bem preocupante, né, Márcio? Porque no meio de tudo isso está a população. Exatamente. Quando uma autoridade fala uma coisa e a outra fala outra informação, em quem a gente confia? Em quem a gente acredita? Silvana, muito obrigado. Volte sempre. Vamos direto aqui para o telão para ver novas perguntas que você mandou para a gente pelo nosso Pergunta Corona. Vou começar pela da Isa. No caso de Covid-19, o cansaço vem acompanhado de dor no peito, doutor? Não necessariamente. A dor no peito não faz parte dos sintomas mais clássicos, né? Os sintomas clássicos são a tosse, né? A dor no corpo e que pode evoluir para a falta de ar em alguns dias. O Wagner pergunta, algum vermífugo está sendo testado contra a Covid-19? Tem eficácia? Então, ainda não foi provada a eficácia de nenhum tipo de medicamento. O André, tenho apneia e utilizo CPAP. Não sei se fala assim. Sou grupo de risco? Caso venha contrair o vírus, a utilização do CPAP ajudará a minha respiração? Se ele tem apneia e utiliza CPAP, ele não é grupo de risco por isso. Se ele vier a contrair o vírus, o CPAP vai ajudar a respiração. No entanto, esse aparelho vai ajudar a aerosolizar o vírus pelo ambiente. Então, vai expor mais as pessoas da casa. O Felipe pergunta de máscara. Posso reutilizar uma máscara depois de uma semana, já que o coronavírus morre depois de alguns dias? Tudo é muito novo a respeito do coronavírus. Então, lave a máscara após o uso. A Luciana, tive tosse, dores no corpo e asma durante 10 dias, mas não tive febre. Pode ter sido Covid-19? Pode.
A febre ela tem aparecido em torno de 50% a 60% dos casos, não em todos. Eu já perguntei essa aqui, eu já ia repetir essa aqui. Aqui. Luiz, moro sozinho, não saio, não recebo visitas. Devo lavar as mãos e desinfetar as coisas com que frequência? Sempre. Lavar as mãos sempre. Mas eu acho que quando ele pergunta... Mas eu acho que quando ele fala desinfetar as coisas, ele deve falar talvez coisas que comprou de fora, talvez do supermercado. Uma velha pergunta. Sempre. Vocês limpam tudo que chega do mercado? Tudo. Sim, tem que ser Existem médicos que dizem que não precisa limpar tanto. Vocês defendem que limpe as verduras sempre, as embalagens, porque ele vai receber isso das mãos de alguém, né? Tudo que ele recebeu das mãos de alguém é importante ele limpar. Mas uma vez estando tudo limpo dentro de casa e ele não recebendo nenhuma visita, o vírus não vai entrar sozinho pela janela. Então, ele pode ficar tranquilo dentro da casa dele, respirar o ar dentro da casa dele que não tem vírus ali. O vírus não brota, né? Ele não brota. Exatamente. Vamos fazer mais um rápido intervalo comercial e já voltamos com as suas perguntas no combate ao coronavírus. Até já. Onze e 32 e voltamos direto aqui com o nosso telão com os dados atualizados da Covid-19 no Brasil, totalizados pelas secretarias estaduais de saúde. Casos confirmados no Brasil, 16.238 e óbitos, mortes em todo o país, pelos números oficiais, 826 mortes neste momento. Já são 100 dias desde que o mundo soube da existência desse novo coronavírus a partir do fechamento de um mercado na cidade chinesa de Wuhan, onde a epidemia começou. Nesses 100 dias, 1.500.000 casos de Covid-19 foram registrados e 88 mil pessoas morreram. Hoje, os Estados Unidos são o país mais ameaçado pela pandemia. Os Estados Unidos contam quase 500 mil de infecções e 2 estudos revelam que o vírus começou a circular por Nova York, o epicentro no país, há 2 meses. Vamos até lá ao vivo conversar com o nosso repórter Felipe Santana. Bom dia, Felipe. Já se imagina, já se sabe de onde esse vírus veio e chegou em Nova York? Oi, Márcio. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha só, o geneticista que conduziu um desses estudos diz que os primeiros casos do vírus vieram da Europa para Nova York e não da China. Esse estudo foi o seguinte, eles analisaram o genoma, que é a sequência de DNA, de pacientes aqui no estado. Começaram a fazer isso na metade de março, para tentar traçar de onde o vírus veio. E aí, com isso, eles deduzem que os primeiros coronavírus tenham começado a circular aqui em Nova York na metade de fevereiro, antes mesmo que o primeiro caso tenha sido comprovado. E aí eles têm a sequência genética dos vírus detectados na Europa. Para conter o avanço da pandemia, o presidente Donald Trump fechou a fronteira com a China no dia 31 de janeiro, mas só fechou as fronteiras com a Europa no dia 11 de março. Os pesquisadores defendem que a disseminação da doença poderia ter sido contida aqui se tivessem sido feitos mais testes mais rápido. Agora a gente está nessa situação, Márcio, em que só o estado de Nova York tem 150 mil casos, mais de 6.200 mortes. O número de mortos em um dia bateu recorde de novo ontem, mas o número de hospitalizações vem caindo e por isso o governador Andrew Cuomo diz que a gente tem que continuar com o distanciamento social e vai ver mais para frente o impacto do distanciamento social na redução do número de mortes. Só que isso tudo tem impacto direto na economia, acabaram de sair agora de manhã os números dessa semana, mas 6.600.000 americanos deram entrada no seguro-desemprego. Somando as últimas 3 semanas, já são mais de 16 milhões de pessoas. A expectativa dos economistas é que 20 milhões de americanos estejam sem emprego até o fim de abril. E se para um país rico como os Estados Unidos vai ser difícil, hoje a diretora do Fundo Monetário Internacional, a Kristalina Georgieva, disse que o coronavírus vai provocar a maior crise desde a Grande Depressão dos anos 30. E que países emergentes da América Latina, como o Brasil, correm um grande risco. Ela disse que 170 países vão ter uma redução da renda per capita. E antes da crise, a previsão do FMI era completamente outra, do aumento da renda esse ano em 160 países. Márcio. É isso, Felipe. A gente vai precisar de muita força, de muita união
para passar por esse impacto econômico, depois de passar por esse impacto de medicina, de crise de medicina, de crise na saúde, a gente vai precisar de muita força, muita união para passar por esse impacto econômico que vai demorar um pouco mais ainda a passar. Felipe, muito obrigado. A África registrou o primeiro caso de coronavírus há 7 semanas, um italiano na Argélia. Mesmo levando em conta a provável subnotificação, já são mais de 10 mil casos e quase 500 mortes no continente. E apenas 3 dos 54 países na África não têm a presença do novo coronavírus. São Tomé e Príncipe, Comores e Lesoto. A África do Sul é o país mais atingido pelo vírus. Todas as províncias lutam contra o surto. Em Camarões, no Senegal e em Burkina Faso, também há grande disseminação do vírus. O ritmo de contágio parece estar mais lento do que na China e na Europa. Mas é preciso lembrar que na África há um número reduzido de testes, ou seja, ainda não há uma explicação comprovada para trazer esses dados, essa diferença no avanço da doença. Para os especialistas, se a velocidade de transmissão aumentar, vai ser uma catástrofe. Não há hospitais, UTIs ou respiradores suficientes. E vale lembrar, o continente tem altos índices de tuberculose e de infecção por HIV. Em Guiné-Bissau, país africano de língua portuguesa, já são registrados 33 casos da doença. Parece pouco, mas a população por lá é de 1.900.000 pessoas. Por lá também tem medida de quarentena. Os mercados só podem funcionar de manhã. Depois disso, as pessoas devem ficar em casa, o que é muito complicado, já que tem muita gente morando debaixo do mesmo teto. Nossa equipe conseguiu o depoimento de um missionário brasileiro que mora por lá há 35 anos e também de um médico natural de Guiné-Bissau. Eles contam um pouco sobre essa dificuldade de enfrentar a Covid-19 na África. O país é pobre, está entre os 10 mais pobres do mundo, com uma estrutura sanitária muito fraca, muito debilitada. A nossa população, a maioria mora nas casas, vivem muitas pessoas, assim, agregário familiar com um número muito excessivo. E isso sabemos de que isso pode, eventualmente, facilitar a propagação da doença com mais facilidade. O povo vive do dia a dia. Eu tenho que comprar o meu peixe, a minha carne, para hoje. O povo não tem como armazenar muita coisa. Falta dinheiro para comprar. Porque a nível hospitalar não temos, assim, condições para fazer face a essa pandemia. Só para dizer, temos dificuldades do básico. Começando pelos EPIs, equipamento de proteção individual. Nós não temos ventiladores disponíveis assim, para podermos fazer face a uma pandemia dessa natureza. E também nós não temos recursos humanos suficientes, com qualificação, para poder fazer face ao coronavírus como nós vimos nos outros países. Eu tenho rezado, pedindo a Deus pela Guiné, pela África, pelo nosso Brasil, pelo mundo inteiro, para que o Senhor afaste de nós esse flagelo, essa tristeza. Você viu aí que a gente colocou legendas no médico lá da Guiné-Bissau para facilitar a compreensão. O nome dele é Silvio Coelho. A nossa equipe agradece muito o testemunho dele e do missionário Pedro Zilli, que gentilmente gravaram esses depoimentos para o nosso combate ao coronavírus. Estou de pé ao lado do nosso telão para passar as suas perguntas. A Marília pergunta, tem uma semana que ela está com dor no corpo, tosse e cansaço. Não sente cheiro nem gosto de nada, mas não tenho febre nem falta de ar. Pode ser Covid? Sem dúvida nenhuma. Então, tem tido uma alta frequência desse fenômeno que é chamado anosmia, de perder o paladar, o olfato, né? Então, isso é bastante frequente. Quer dizer, ela está uma semana já assim. Bastante frequente. Quanto tempo mais ela pode esperar passar isso? É muito variável, é bem provável que volte, mas tem pacientes relatando isso, sei lá, semanas ainda sem voltar. A Cristiane pergunta, epilepsia é comorbidade de risco para a Covid-19? Muita gente perguntou isso. Não foi relatado ainda, tá? O Pablo tem uma doença no sangue que causa excesso de ferro e, consequentemente, baixa quantidade de plaquetas. Também tenho rinite e sinusite. Faço parte do grupo de risco? Não, em princípio não. O grupo de risco são as doenças cardiovasculares, o diabetes, né, e as gestantes de alto risco. A gente não tem ainda outro grupo de risco. E?
Imunodeficientes. Sim. O Rafael, pessoas com HIV devem ter algum cuidado diferente? Sem dúvida nenhuma, redobrar todos os cuidados, porque é uma pessoa imunodeficiente. Essa pergunta sempre chega aqui. Na verdade, vamos lá, se ele tem o vírus e não tem a doença, ele tem uma maior chance de desenvolver uma imunodeficiência, mas de qualquer maneira ele precisa redobrar os cuidados. Isolamento social, as medidas de higiene e tudo mais. Desculpa, achei que a senhora tinha acabado, por isso eu já me virei para outra pergunta aqui. Que as pessoas com HIV que estão tomando antirretrovirais e estão com carga viral indetectável, muitas vezes, a maior parte das vezes tem imunidade normal, tanto quanto as outras pessoas. Então, mas o distanciamento social vale para todos. O Clóvis pergunta, o que é verdade e o que é mentira sobre o uso da barba na prevenção à Covid-19? Ótima pergunta para o senhor, doutor. Eu ainda não tirei a minha barba, mas a recomendação é não usar barba. Por quê? Principalmente para quem está no atendimento. Porque você tem a máscara que você pode, de alguma maneira, a máscara não vedar tudo, né? Como a minha barba é curta, a máscara veda direitinho aqui. A gente volta depois do intervalo com as suas perguntas no nosso combate ao coronavírus. Até já. Onze 11h46, estamos de volta de novo aqui no nosso telão para mostrar a evolução das mortes da Covid-19 aqui no Brasil. Desde o dia 17 de março, quando foi registrada a primeira vítima fatal da doença, a gente tem no nosso gráfico a evolução dessas mortes, chegando ao número mais recente que nós temos oficialmente pelo Ministério da Saúde, de ontem, 8 de abril, 133 mortes, um número 16,7% maior do que o do dia anterior. Não é necessariamente certo dizer que são 133 mortes registradas ontem. São 133 mortes que nós temos os casos, porque às vezes o teste que comprovou se a pessoa que faleceu tinha a doença ou não, às vezes demora. Uma morte pode ter acontecido há uma semana, há 3 dias, mas só agora ela foi registrada. Agora, doutor Mário, com base nesse gráfico aqui, nessa elevação, em menos de um mês desde a primeira morte, a gente pode dizer alguma coisa? Sim, não tem dúvida que a gente vê um crescimento, né, da doença, e o crescimento é exponencial. Se nós não nos ativermos a todas as medidas de distanciamento social e os cuidados necessários para que essa doença não se propague, a gente terá um crescimento exponencial, sim. A gente fala agora das notícias falsas que podem atrapalhar o combate ao novo coronavírus. A nossa sorte é que o pessoal do G1 é especialista em checar as mensagens que correm por aí e descobrir o que é fato e o que é fake, o que é mentira. Com a gente, como sempre, está a Clara Velasco. Clara, bom dia. Bom dia, Márcio. Eu começo com mais uma daquelas teorias conspiratórias sobre a Covid. A história da vez é que a rede de telefonia 5G transmite o coronavírus e ainda prejudica a imunidade das pessoas. São vários vídeos e vários textos que estão falando sobre essa teoria. E não é só no Brasil que está circulando, não. No Reino Unido, por exemplo, as pessoas queimaram torres da rede 5G por causa disso. E é por isso que é importante deixar claro que isso não é verdade. Os especialistas falam que é uma ideia absurda dizer que as ondas da rede 5G afetam a imunidade das pessoas e que o que pode transmitir o coronavírus, na verdade, é não limpar as mãos e o aparelho celular. Tem também outra história que fala que beber chá de erva doce e comer fígado de boi protege as pessoas da Covid, mas isso também não é verdade. Não tem comprovação nenhuma de que beber ou comer qualquer coisa funcione contra o coronavírus. O que é comprovado é o que a gente está sempre falando aqui no G1 e no combate: lavar as mãos, usar álcool em gel e evitar aglomerações. Também está circulando bastante uma foto que mostra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, abraçado ao presidente chinês Xi Jinping, mas isso é uma montagem. Essa foto é antiga, de 2017, e nela, na verdade, Maia está abraçado ao então governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Isso aconteceu na época que foi homologado um pacote de socorro fiscal no estado. Márcio. Muito obrigado, Clara. Vamos com os destaques da Maria Júlia Coutinho, no estúdio do Jornal Hoje. Maju, bom dia para você, querida. Oi, Márcio. Bom dia para você e para todos. Márcio, aqui não tem jeito. Mais uma vez a gente destaca aquela muito necessária ajuda emergencial de R$600, né? Pelo cronograma, a Caixa paga hoje quem está no cadastro único e tem conta no Banco do Brasil
ou conta poupança na Caixa. Só hoje, a estimativa é pagar 6 milhões de pessoas. E o JH explica como regularizar o CPF. Isso é importante, viu? O que não pode, Márcio, é isso aqui, ó. Mais filas e aglomerações como essas que nossas equipes registraram em Goiânia e lá em Fortaleza. E em Curitiba, centenas de pessoas foram à sede da Receita Federal antes do horário de funcionamento. Olha aí, Márcio, a aglomeração, Márcio, a aglomeração que a gente sabe que não pode nesse momento, né? E, Márcio, uma pergunta aqui, ó. Você já pensou o sofrimento que é para uma família perder um parente e ainda enterrar o corpo errado, gente? Infelizmente, é verdade essa história que a Bruna Vieira vai contar pra gente no JH. Oi, Maju, Márcio, bom dia. Uma família enterrou sem saber uma pessoa de uma outra família depois que trocaram os corpos de uma mulher e de um homem que morreu com a suspeita do coronavírus. Essa história inacreditável foi em Santo André, no ABC Paulista. Márcio, inacreditável isso. Eu deixo aqui nossos sentimentos às famílias da dona Amir, de 92 anos, e do seu Francisco, de 54 anos. Que o tempo traga paz para essas famílias e para outras famílias também que estão perdendo gente com a doença e ainda mais com essa confusão. Só aumenta a dor, só piora o drama dessa família e ver uma história dessa muito triste, mas que sirva de lição para quem está trabalhando nesse momento, porque muitas vezes os enterros, os caixões têm que ser lacrados, fechados, então você não vê quem está ali dentro. E, meu Deus, que situação. Maria Júlia Coutinho, muito obrigado. Obrigada, Márcio. Até amanhã. Bom jornal para você, querida. Quando a gente fala que esse programa é feito num esquema de emergência, de colaboração, com apoio de toda a Globo, a gente realmente fala sério. A Maju todo dia está aqui com a gente, o pessoal do esporte nos ajudou também. Eles prepararam para a gente uma reportagem que ficou muito bacana, mostrando que esses tempos de isolamento não são fáceis, mas algumas pessoas se acostumam e aprendem muita coisa. Quem conta para a gente isso é o nosso colega do esporte, nosso querido Felipe Andreoli. Ô, Felipe, que prazer ter você com a gente. E aí, Márcio, obrigado. Tudo bem? Aquele cumprimento aqui, já me acostumei com o tralha aqui, já tá treinado. Tudo bem, gente? O que você conta? Olha, Márcio, é uma história muito bonita mesmo. É um exemplo, porque a gente sempre teve grandes navegadores nesse país, né? Uma família de navegadores, que no caso é a família Schurman, e o Amir Klink, esse mais um lobo solitário. A gente sabe o quanto que o Amir Klink já ficou completamente sozinho no meio do mar, como ele vai contar, vocês vão ver aí na matéria, que é muito legal. É a mesma coisa, né, Márcio? É isolamento, a gente não fica perto das pessoas, sem chance, né, de ter esse contato. Eles estão muito acostumados a viver assim, um isolamento que acontece no meio do oceano, mas que traz muitas lições pra gente que agora está vivendo esse momento. Então dá uma olhada, porque a matéria ficou muito bonita mesmo. Sabe qual a diferença entre se isolar em casa ou num barco no meio do oceano? A vantagem aqui é que não balança, né? Pois é. Não muda muita coisa. A família Schurman foi toda para o mar num veleiro, pela primeira vez para cruzar o mundo em 1984. Dona Heloísa, o marido Vilfredo e os 3 filhos. Nós já ficamos 30 dias em alto mar sozinhos, só a família, do lado de fora tudo água, céu e mar. Olhando um a cara do outro. Uma lição que foi aprendida no barco e continua valendo agora em casa, em tempos de quarentena. Foi ter paciência. Paciência para dar aula, paciência com o companheiro, paciência para viver nesse espaço. Bom, se existe alguém que conhece bem distanciamento, isolamento social, é o Amir Klink, navegador. Juntando todas as saídas que ele teve para alto mar, dá quase 5 anos sozinho, somando tudo. O que é o mais difícil no isolamento, Amir, para você? Nós temos recursos muito legais hoje em dia para colocar as pessoas em contato, para comunicar, diminuir essa distância, mas a gente sofre muito essa ansiedade, essa angústia de não saber exatamente o que vai acontecer no final do processo. Em seus 37 anos de expedições marítimas, Amir Klink deu volta ao mundo. Fez da Antártida quintal em várias idas para o continente gelado. Em uma das viagens, ficou 22 meses no mar. Em 9 deles, sem ver um ser humano sequer, mas conseguia ouvi-los. Quando eu estava no meio do Atlântico, eu descobri que a Rádio Globo tinha uma transmissão em ondas curtas. Eu acho que nem tem mais hoje. E de repente tinha uma parte do dia que tinha propagação num programa da rádio onde o Paulo Giovanni falava com as donas de casa, a Zora Ionara fazia o horóscopo, falava-se do trânsito no Rio de Janeiro, e era uma coisa absolutamente surreal para mim, estar remando um barquinho de 5 metros no meio do Atlântico, um tempo ruim, tubarões passando embaixo toda hora,
e ficar ouvindo os problemas do Rio de Janeiro. O isolamento provoca mudanças. Segundo a Amir, as prioridades, quando tudo isso passar, devem ser outras. Vai ser um momento interessante agora, está sendo para a minha família, de a gente rever os nossos valores, o que é essencial, o que é supérfluo na nossa vida. Será que a gente não pode lutar para ter mais benefícios do que bens? A gente precisa de tudo isso? É possível ter menos e viver melhor? Essas são as perguntas que a gente está se fazendo agora. Que perguntas, que mensagem bonita do Amir Klink, mas me chama muita atenção a Heloísa Schurman falando que é preciso paciência. Não é fácil ficar isolado em casa, não é fácil deixar de viajar na Semana Santa, encontrar os parentes, não é fácil, mas é necessário nesse momento. Como é que está se virando? Tá fácil para você o isolamento? Lidar com as crianças, né, Márcio? Eu tenho um filho pequeno de 3 anos, então eu falo que vir aqui é um momento de quase respiro, né? A gente está trabalhando também. Eu acho que a gente vive esse dilema do privilégio de poder sair um pouco de casa, porque todo mundo quer sair de casa, né, cara? Claro. É uma mistura do privilégio com a responsabilidade, com o cuidado que a gente tem que ter o tempo inteiro. Você olha aqui, nossa equipe tá todo mundo de máscara, né? Então é equilíbrio dessas coisas, mas quando a gente chega em casa é que tem o trabalho mesmo, porque tem um molequinho lá 220 querendo brincar, querendo pintar, querendo cavar um buraco no jardim. Mas acho que quem tem que fazer essas coisas com prazer, né? Olhar nossa família no olho, olhar as pessoas mais no olho, deixar o celular de lado. Como o Amir Klink falou, botar um radinho. A gente tem que se informar, saber sobre tudo, mas de repente botar um radinho, ouvir uma música, dar uma espairecida, né? Muito Pensar bom. em outras coisas é importante também. Falei certo, doutores? É, perfeito. Certíssimo. Peraí, não fala que ela briga porque ela não é doutora, ela não é médica. Eu sou doutora, mas não sou médica. Muito bom. Felipe, obrigado. Valeu, Márcio. Obrigado. Estamos aí com boas e lindas mensagens do esporte. Ele já ia socar, como sempre faz. Obrigado mesmo. Valeu, obrigado. Eu vou seguindo você aqui, porque a gente vai voltar aqui para o nosso telão com as perguntas que chegam no Pergunta Corona. E eu vou direto para essa aqui. 2 pessoas infectadas. Pergunta do Carlos. 2 pessoas infectadas na mesma casa. É preciso distanciamento ou podem permanecer juntas, doutora? Então, o ideal é o distanciamento. Às vezes não é possível. Então, a gente tem que tomar todos aqueles cuidados. Inclusive, foi mostrado aqui a figurinha das máscaras. Né? É importante usar máscara, a higienização e todas compartilhamento de garfo, faca, talheres, toalhas, tudo isso tem que manter a distância e bem higienizado. É que como os 2 estão infectados, eles acham que... Não. Se um está infectado, com certeza como que é? 2 pessoas infectadas. 2 pessoas infectadas. Ah, 2 pessoas infectadas não, tudo bem. O Vinícius, sou usuário de PrEP para prevenir o HIV. Por se tratar de um antirretroviral, pode ajudar no combate ao coronavírus? Não, existem muitas categorias diferentes de antirretroviral e a usada na PrEP não previne coronavírus. A pergunta da Carol, precisa usar máscara dentro do carro? O vírus entra pelo ar-condicionado? Sim, dentro do carro, sim. Na verdade, o carro pode ter sido utilizado por alguém e o filtro do ar-condicionado não é necessariamente seguro. A janela aberta é melhor. Exatamente. A Lucinha, os infectados pelo coronavírus que tiveram alta apresentaram alguma sequela? Já falamos muito disso aqui. Não, até o momento não tem nada identificado. Algumas pessoas ficam durante muito tempo com problemas pulmonares, mas não há nenhuma sequela. Anosmia, né? Anosmia, sim, anosmia. Que é a falta de olfato. Que demora muito a passar. Mesakef, quais são os cuidados com as lentes de contato diante desta pandemia? Os mesmos de sempre. A gente, para colocar a lente de contato, tem que estar com a mão muito limpa. E a própria lente esterilizada. O armazenamento da lente, lógico. Exatamente. A Leneilde, quem tem ou teve dengue recentemente pode ter uma chance maior de agravamento? Não é nada comprovado, né? O problema é que os anticorpos contra a dengue, eles podem causar uma reação que é um aumento da resposta imunológica, ou um aumento até da entrada do vírus, mas do vírus da própria dengue. Então, não tem nada comprovado com esse cruzamento de dengue com o coronavírus. A Marília pergunta, doutor Mário, sabonetes antibacterianos têm eficácia? Antibacterianos. Qualquer sabonete, ou tanto faz antibacteriano ou não. É porque a gente pode pensar que antibacteriano mata só bactéria. Mata só bactéria, não mata vírus. Tem que lavar a mão com água e sabão, independente de ser. E muito bem lavado, né? Dentro daquelas instruções todas que já foram dadas aqui várias vezes. Já fizemos várias vezes isso aí. Doutora Karina Bortolucci e Mário Gonzalez, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui no programa. Foi ótimo. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Boa sorte para vocês nessa batalha aí. Obrigada.
A gente fica por aqui. Você pode rever o combate ao coronavírus no Globoplay. Fique agora com as notícias do seu estado. Boa tarde e, como bem disse a doutora Karina, lave bem as mãos e fique em casa. Até a próxima.